Está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. O projeto de lei que regulamenta a terceirização continua tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Na tarde de ontem, o relator do projeto, deputado federal Arthur Maia, esteve na sede da CUT e foi recebido pelo presidente nacional da Central. O objetivo do encontro foi cobrar a regulamentação da terceirização, desde que sem precarização do trabalho. O Jornal da CUT falou com Arthur Maia e Wagner Freitas, presidente nacional da Central. Essa é a segunda reunião que nós temos com a direção da CUT. Já havíamos tido outra em Brasília, com a presença dos deputados Ricardo Bezoini e Vicentinho, sabendo que esse tema das terceirizações é um tema extremamente complexo, mas que precisa ser enfrentado. No primeiro momento, eu diria que haviam duas questões muito difíceis de serem superadas. A questão da responsabilidade da tomadora de serviço em relação aos empregados da terceirizada e a outra, a extensão da terceirização, que pode ou que não pode ser terceirizado. A questão da responsabilidade subsidiária, nós praticamente já superamos, sobretudo nessa reunião de hoje, com o conceito de que a responsabilidade é solidária, entretanto, torna-se imediatamente insolidária se o tomador de serviço não exercer a fiscalização do pagamento de todas as obrigações trabalhistas. Então, isso foi um avanço. Agora, a outra questão que diz respeito à extensão da terceirização, essa é mais complexa. Envolve vários problemas. Um desses problemas me parece que já foi superado, que é a questão da própria desarticulação do sistema sindical brasileiro, com empregados se filiando a sindicatos diferentes da atividade preponderante. O projeto, como veio da comissão especial, definindo que cada empresa tem que ter um objeto social único, isso já combate de maneira muito eficaz esse problema da desarticulação sindical. É um debate muito candente, muito difícil, porque o problema com a CUT é na origem. Porque quando se começou a discutir terceirização no Brasil, a ideia era para que você especializasse determinado serviço para melhorar a qualidade dele, né? Como acontece numa parte do mundo. Só que no Brasil, terceirização não é isso. É utilizado pura e simplesmente para precarização da mão de obra e diminuição do custo com mão de obra. Então, está no cerne da questão. O problema não é apenas técnico, de aprofundar o que é atividade fim, o que é atividade meio, né, o que é atividade especializada, o nível da especialização. Isso eu acho que você consegue discutir numa mesa entre pessoas que queiram resolver. Mas o problema está no conceito que o empresariado utiliza para diminuir o custo com mão de obra. Enquanto você não mudar essa cultura, que acontece coisas absurdas, como vários exemplos que nós temos aqui, né, de você ter empresas terceirizadas, constituídas por dirigentes da empresa para a qual ela presta o serviço. Pura e simplesmente isso é para diminuir o custo com mão de obra. E há uma cultura em parcela do empresariado nacional de que isso é absolutamente normal do ponto de vista da competitividade interna da nossa indústria, dos nossos serviços com os de fora. Baratear o custo com mão de obra significa competitividade externa, empresa saudável. E o que acontece é que quem sofre é a população, com serviço prestado de péssima qualidade. Tem questões absurdas que nós vamos, na audiência pública que o deputado vai convocar, denunciar. Pelo direito dos trabalhadores à greve, o Ministério Público do Mato Grosso lançou uma campanha publicitária veiculada em diversos meios de comunicação. 2 vídeos foram produzidos para mostrar a importância da greve ao longo da história para a conquista de direitos dos trabalhadores, como a jornada de trabalho de 8 horas e a inserção da mulher no mercado de trabalho com tratamento igualitário. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos.
Porque às vezes ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitos trabalhadores lutaram por direitos básicos, como a jornada diária de 8 horas. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, todo trabalhador tem direito ao descanso. Por isso, a greve é um direito que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho. A iniciativa é uma resposta a outra campanha publicitária veiculada por entidades patronais com conteúdo ofensivo ao direito da greve ao retratá-la como prejudicial à sociedade. Movimentos sociais realizaram nesta segunda-feira uma grande panfletagem nas ruas centrais da capital paulista com material explicativo sobre o esquema de lavagem de dinheiro que ficou conhecido como a Privataria Tucana. Até agora, como os tucanos queriam, nada foi investigado. Mas a privatização de estatais vendidas a preço de banana não foi esquecida. O Jornal Brasil de Fato especial sobre a Privataria Tucana já saiu há algum tempo e a gente vem fazendo o esforço de divulgar ele em todos os lugares possíveis. E a gente articulou essa panfletagem de hoje, o Levante Popular da Juventude, junto com o Brasil de Fato, o MST, o MAB, a Consulta Popular e a Marcha Mundial de Mulheres. O que a gente acha é que é fundamental que o povo brasileiro saiba do processo de roubalheira que aconteceu nos anos 90 nesse país, em que os tucanos devastaram o nosso país, venderam todas as empresas importantes da nossa nação e o povo brasileiro não tem acesso a esse processo, né? Porque ele é escondido pela mídia, ele não é divulgado, então a gente acha importante aqui nesse processo de divulgação do Jornal Brasil de Fato, a edição especial sobre a Privataria Tucana, a gente conseguir divulgar, porque a mídia faz muito alarde em certos momentos e nos momentos que interessa eles silenciam quando a coisa é realmente importante, quando se diz sobre a venda das riquezas do povo brasileiro, né? E aí, por isso a gente fez o ato. É um jornal que reúne as principais denúncias do livro do Almaury Ribeiro Júnior sobre o processo de privatização e de venda do patrimônio nacional que o governo Fernando Henrique conduziu nos anos 90. A nível nacional a gente rodou mais de 1 milhão de edição e hoje, nesse momento aqui à tarde, a gente quer panfletar pelo menos 20 mil jornais que estão ali concentrados. E aí é um esforço de a gente dialogar com a população, levar esse debate para a sociedade, do que foi esse período na história em que diversas empresas nacionais foram vendidas e expressamente que isso é um projeto de país, né? Um projeto neoliberal que também vai estar presente nas eleições municipais desse ano, representadas na candidatura José Serra. Para a gente da Consulta Popular é necessário derrotar o projeto que o José Serra representa e, sobretudo, denunciar e colocar que o PSDB nunca mais, né? É mostrar para a população que não tem acesso ao livro, né, o que os tucanos estão fazendo, o que está por trás, né, de toda essa privatização. Né? Apesar que a gente está vendo que hoje a resistência das pessoas é muito forte, né? Aqui na praça, da gente estar conversando, da gente estar falando, mas quando a gente conversa e para e consegue falar com a população do livro, que tem pessoas que nem sabem do livro, né? Então quando a gente fala do livro e fala que no jornal ele está o resumo do livro e é de graça para a população, é muito bem aceito. Novos desafios. Os últimos secutes definiram as estratégias de lutas de todas as CUTs nos estados. Os congressos estaduais elegeram suas novas diretorias. O Jornal da CUT conversou com alguns dos novos presidentes que falaram sobre os desafios para o próximo período. Olha, primeiro é um desafio enorme para todos nós, principalmente um processo de renovação da nossa direção, da nossa central sindical, por um trabalhador rural, um agricultor familiar, assumir pela primeira vez na história da nossa central sindical a presidência da CUT Pernambuco, num ano de muitos desafios, porque temos um processo eleitoral onde precisamos
fazer esse debate com o conjunto da sociedade, para orientar o conjunto dos trabalhadores a escolher os melhores representantes que possam fazer nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, um bom debate e a defesa dos direitos do conjunto dos trabalhadores. Temos que fazer uma grande unificação da luta do conjunto dos trabalhadores do campo e da cidade, para poder fazermos um enfrentamento junto ao governo e os patrões. Estamos vivendo um momento de arroz salarial muito grande nesse país, estamos passando por problemas sérios no conjunto do campo, com o processo da seca que tem se instalado em todo o Nordeste. Então, é um processo de muitos desafios. Eu assumo a presidência da CUT do Rio Grande do Sul no momento histórico, no momento do primeiro mandato da presidente Dilma, um momento que está em disputa políticas públicas fundamentais, e o meu papel, e vou batalhar muito para isso, é manter a CUT cumprindo seu papel histórico, que é apresentar a pauta dos trabalhadores e disputá-la na sociedade. O número de mulheres eleitas para presidentes de CUTs estaduais também aumentou. O Jornal da CUT conversou com elas. Então, apesar de uma reeleição, mas toda nova direção é um novo desafio. E a política ela é dinâmica, a sociedade ela é dinâmica, então a gente constrói novas pautas, novos planos de ação. E a gente tem uma direção, quando nós temos diretores com outros perfis, a gente espera que possa desempenhar melhor nossas funções, dirigentes sindicais, acompanhar mais a política, seja econômica, social. E o nosso estado existe a peculiaridade de estarmos na região amazônica, os desafios são maiores porque somos um estado pobre e aí precisamos pensar em políticas que melhorem a condição de vida, desde os servidores públicos ao setor privado, os autônomos e os voltados para a agricultura familiar. Minha origem é a educação. Nos últimos 2 anos nós realizamos 2 grandes greves em Minas Gerais, onde nós enfrentamos a judicialização do conflito, a criminalização do movimento, um forte aparato dos meios de comunicação e um governo do estado que tentou destruir a categoria. Então eu venho dessa experiência de luta coletiva e a possibilidade, e a perspectiva é que a gente possa aglutinar forças a partir dessa experiência de luta coletiva e de todas as outras categorias que também estão em luta. Em 2011 foram várias categorias em luta no estado, em greve também. Nesse momento a gente também já articula o setor metalúrgico da ArcelorMittal, fazendo uma campanha de denúncia contra as mortes por acidente de trabalho, as mais de 500 demissões. E essa é uma das áreas que a gente pretende atuar nos próximos anos. Foi divulgado na última segunda-feira o resultado da pesquisa CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. No primeiro semestre, o número de empregos com carteira assinada obteve uma elevação de 2,76%. Em 12 meses, a expansão é de 4,08%. Outra pesquisa divulgada foi realizada pelo Diese Rio de Janeiro. O estudo revela uma perda salarial acima de 5% para os petroleiros. Ainda como resultado da pesquisa, foi feita uma análise da evolução salarial dos petroleiros do Rio de Janeiro. A recomendação da entidade é de reajustes de 5,94% para 1º de setembro, de acordo com o Índice de Custo de Vida, o ICV, calculado pelo Diese. Há poucos dias da data apontada pelo Ministério do Planejamento como provável para a apresentação de respostas concretas aos servidores públicos federais, que ainda estão em greve, o governo ainda não deu sinais de avanços nas negociações. Ao contrário, a Secretaria de Relações do Trabalho, SRT, cancelou uma série de reuniões que aconteceriam esta semana. Mais de 26 categorias em 25 estados e no Distrito Federal, incluindo também servidores das agências reguladoras e DNPM, estão em greve. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.